Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 22 de abril, né? Nessa data, assim, é importante para o nosso Brasil, para o nosso país, porque é a data, né, que marca, né, o dia aí que os portugueses chegaram ao Brasil, né? Que foi 22 de abril de 1500, tá? Eu vou trazer algumas informações para vocês. Bom, queria saber antes, né, deixar essa pergunta aqui para vocês. Vocês já ouviram falar que nosso país, antes de chamar Brasil, ele foi chamado, já teve outros nomes? Vocês sabiam disso? Bom, queria também saber, deixar aqui para vocês darem uma pensada, se vocês lembram, se já uma vez ouviram falar, o porquê, né, que o nosso país se chama Brasil. Por que que nós chamamos de Brasil? Da onde esse nome? Bom, vou responder então essas perguntinhas para vocês, tá bom? Bom, os portugueses, né, há muitos anos, os portugueses, eles mantinham um imenso comércio com terras muito longe, com as Índias, tá? E eles comerciavam, né, tinham comércio com as Índias no Oriente. Mas o caminho marítimo, né, o caminho que eles percorriam, que levava eles até as Índias, contornava a África e era um caminho muito difícil, muito longe, trazendo muitos problemas para os portugueses. Então, eles resolveram mudar a rota, né, para ver se eles chegavam às Índias com mais facilidades. Então, nessa data de 22 de abril de 1500, né, foi feita uma nova viagem que eles tinham que ir para as Índias, porque como eles tinham comércio lá, eles tinham que estar de vez em quando indo lá, né? Como era um caminho muito longe, não dava para ir de vez em quando, né, uma vez ou outra, vamos dizer assim. Então, nessa nova viagem, né, que foi marcada, eles resolveram, então, mudar a rota, né, para ver se, de repente, chegavam, não tinham tantas dificuldades e chegavam mais rápido, tá, galerinha? Então, no dia 22 de abril, né, de 1500, chegou em nosso continente, aqui no nosso território, chegou uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Sim, galerinha, na intenção deles chegarem às Índias, né? E quando eles fizeram essa mudança de rota, que eles acabaram chegando aqui no nosso território, tá? No nosso país. Isso lá em 1500, tá? Bom, na busca da conquista de novas terras, os portugueses sempre eles queriam ser o dono de todos os lugares que eles conheciam, que eles podiam chegar, eles queriam ser os donos do lugar, não importando se ali já tinha gente morando, se ali já tinha dono, que foi um donos dessa terra, mas eles chegaram aqui, eles queriam ser dono, então, para isso, eles teriam que dominar os índios, e aí que começou, então, gente, né, grandes conflitos entre eles, né, para que eles pudessem dominar. Então, quando eles chegaram ao Brasil aqui, os portugueses se depararam com milhões, né, de índios que já moravam aqui. E eles também se depararam com uma vegetação linda, florestal, muito intensa, tá? E depois, então, de muitos conflitos, muitas guerras, né, os portugueses, então, conseguiram dominar os índios, que resistiram, mas, ao final, os portugueses venceram. E assim, então, os portugueses, né, depois de dominarem os índios, vocês já sabem o que aconteceu. Eles começaram, né, a explorar os índios, a fazer os índios de escravo, tudo que eles mandavam, obrigavam os índios tinham que fazer, né, e isso foi muito triste, foi um período muito triste mesmo, né. Até hoje os índios sofrem, né, e são poucos índios que tem no Brasil, né, isso já desde lá, isso, né, que começou a ocorrer desde lá, tá, galerinha? Bom, e assim, então, os portugueses, depois de dominar os índios, de conhecer as nossas terras, eles deram um nome para as nossas terras. Eles não chamaram de Brasil, eles chamaram aqui o nosso país, então, nessa época, foi chamada de Ilha de Vera Cruz. E, posteriormente, depois, os portugueses passaram a chamar o nosso país de Terra de Santa Cruz. Para então, ao final, depois, né, eles começarem a chamar de Brasil, tá? Por que Brasil? Brasil vem por causa da árvore que tem aqui, né, na nossa região, no nosso país, que tem na Mata Atlântica. Então, depois que eles encontraram a árvore do pau-brasil, tá? Foi por causa dessa árvore que veio esse nome Brasil, tá, galerinha? Que eles encontraram lá na região do Nordeste, aqui em nosso país. Então, é isso, galerinha, a aula de hoje é isso. Espero que eu tenha trazido novas informações sobre essa data,
tá? Que é importante sim, ou tenha relembrado, né? Se você já viu, já estudou, que eu possa ter relembrado para vocês, tá? Não poderia terminar essa aula sem comentar com vocês, né? Que antigamente as pessoas, né, normalmente diziam, tá? Que essa data, a data de hoje, 22 de abril, era um marco que se lembrava por causa do descobrimento do Brasil. Mas, na verdade, hoje a gente não se fala mais descobrimento do Brasil. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui nessa data, eles não descobriram o Brasil, né? Porque eles não foi um país que, tipo, não tinha ninguém morando e que eles foram os primeiros habitantes, né? Pelo contrário, já tinha gente morando aqui, né? Então, não foi os portugueses que descobriram o Brasil. Então, por isso que essa data é um marco, assim, que marca a chegada dos portugueses, né? E a gente não se refere mais em descobrimento do Brasil. Tá, galerinha? É isso. Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.